Olá, amigos e amigas, a todos que estão acompanhando. Hoje é o dia 3 da leitura diária para todos do livro Autoemoterapia. Um bom passo maior que a perna, das bases à autonomia de viver. E agora eu chamo algumas pessoas. A proposta está sendo de fazer a leitura ao vivo e depois ele fica gravado e está sendo compartilhado no YouTube, no Facebook também. Então, quem quiser acompanhar, a leitura está sendo um pouco a cada dia, certo? E é com muita satisfação que estamos concluindo, terminando a segunda edição deste livro. Então, eu convido aqueles que quiserem acompanhar a leitura, que é de uma forma espontânea, na medida em que eu vou me lembrando de alguns eventos, na medida em que eu vou me lembrando de alguns temas, eu vou fazendo um comentário associado à leitura, certo? Então, com muita alegria, eu recebo agora os convidados que podem acompanhar e fazer alguns comentários também, e vai ficar gravado, tá? Então, o livro, ele tá espelhado aqui, mas é Autoemoterapia, um bom passo maior que a perna, das bases à autonomia do viver. Eu vou avisando algumas pessoas. Jussara, minha prima que está em Londres, tem um horário diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo avisar. Então, algumas pessoas pediram para avisar, né? Tá bom. Opa, já entrou. E hoje é o dia 3 da leitura. O primeiro dia eu fiz a apresentação, minha apresentação do livro, e no segundo dia eu fiz a segunda apresentação do livro, que é a apresentação da segunda edição. E hoje vamos começar o capítulo 1. Vamos começar do começo. Então eu costumava brincar com algumas pessoas que me perguntavam: Ida, como é que tu começou tudo isso? Aí eu brincava dizendo assim: bom, então eu nasci, que era para dizer que ia contar uma história bem grande, né? E eu tive agora a liberdade de contar a história bem grande, que fica, o capítulo 1 é Como Tudo Começou. E eu começo assim: desde pequena eu era uma velha, depois fui amadurecendo e me transformando eu mesma. Minha avó querida sempre dizia: a Idinha já nasceu velha. Pode ser simples, mas imaginem uma criancinha ouvindo isso. À medida em que fui me conhecendo, libertando-me de conceitos e expectativas, fui renascendo em minhas próprias bases. Sempre timidamente, porém marcando presença. Muitas vezes eu ouvi: Aida é devagar, quase parando. Correspondi. Mais tarde, minha forma de reagir a essas intervenções foi: não me apresse, senão eu paro. Essa é a minha frase, né? Veja só que coisa. Depois de alguns anos, já mais amadurecida e mais solta, comecei a ouvir: Aida, de santa é só a cara. O que significava aquilo? Que afirmações eram aquelas? O que eu deveria fazer? Aceitar ou reagir? É assim.
reagindo às pessoas e aos fatos que vamos formando nosso ser, com muita interferência externa, julgamentos e interpretações conforme a experiência de vida de cada um. Projetamos no outro e somos também objeto de suas projeções. Espelhamos nas pessoas o que é certo ou errado. E recebemos e emitimos projeções que afetam a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, ou de outras pessoas. Quando eu escolhi a enfermagem como profissão, eu tinha em mente oferecer cuidados às pessoas antes da chegada da equipe hospitalar. Para mim, primeiros socorros significa cuidar da saúde antes de precisar atendimento médico. E não necessariamente lidar com uma situação de emergência. De uma forma ou de outra, é o que tenho realizado ao longo dos anos, evitando que muitas pessoas cheguem a um estado de saúde que só possa ser tratado em hospital. De maneira simples e direta, eu posso afirmar que com o meu trabalho eu promovo a saúde e previno doenças. E assim tem sido. Não me apresse, senão eu paro, né? Essa é a minha frase. Então, eu nasci em Porto Alegre, no ano do golpe militar, 1964, sob o signo de Peixes, com ascendente em Touro. O pai e mãe jovens, de vida simples, família judia, de origem russa. Eu sou a terceira filha do casal. Sentimentos contraditórios, emoções fortes, compreensão são algumas das minhas características e eu as conheço bem. Eu tenho a sensibilidade aflorada desde pequenina. E em função dessa percepção aguçada, captei muitas vezes a energia dos lugares e das pessoas. O positivo e o negativo. Preservei o bom humor, a honestidade e ainda a inocência do ser. Acredito que tenho uma proteção imensa e que eu sou da luz. Eu sou um ser espiritual. Essa é a minha crença de vida, são frutos da minha caminhada, das minhas escolhas. Formei-me na Escola de Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1989. Anteriormente, eu já havia feito a formação de atendente de enfermagem e cursei a faculdade trabalhando, inicialmente em um hospital geral, em 1982 até 1983, que foi quando eu entrei na faculdade. Depois, como concursada na Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Trabalhei em 1983 no Centro de Saúde Modelo, nos setores de vacinação de adulto, de infantil, no setor de tuberculose, setor de cardiologia. Eu fui trabalhando enquanto eu fazia minha faculdade de enfermagem. Nessa época, eu descobri que o carinho pode fazer parte do atendimento de enfermagem e que não deve haver lugar para preconceitos. A responsabilidade por essa descoberta foi a enfermeira professora Alda Godoy, que me chamava para fazer com ela o primeiro atendimento aos pacientes infectados com o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, com o nível máximo, designados como pacientes de 3 cruzes. 3 cruzes significa o nível máximo da infecção da tuberculose, aquele quando está transmitindo a doença.
Nós os recebíamos com um abraço e um sorriso acolhedor. Mas muitas colegas sentiam-se preocupadas e me diziam para não fazê-lo, pois poderia me infectar. Aconteceu? Não. E eu pude oferecer acolhimento e receber em troca a confiança daquelas pessoas e de seus familiares, que muitas vezes eles não continuavam o tratamento se eram tratados de uma forma preconceituosa. Durante todo o período da universidade, eu participei de todas as atividades possíveis, não me restringindo às aulas e ao trabalho no centro de saúde. Trabalhei no diretório acadêmico, assisti a palestras, seminários, fiz estágios voluntários, organizei com outros colegas o Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem, integrei a Comissão de Ética Profissional do Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN. E, claro, me diverti em muitas festas com estudantes de outros cursos. Destaco, dentre todas as atividades, a minha participação como representante do diretório acadêmico na comissão da Escola de Enfermagem, que discutiu e modificou o juramento do enfermeiro, de acordo com os princípios éticos do exercício profissional. Eu relembro com orgulho e grande alegria que fui eu a aluna escolhida para fazer o juramento na minha formatura. E eis aqui o juramento. Prometo que ao exercer a profissão de enfermagem, estarei presente, estarei sempre ciente de educar e promover a saúde, das minhas expansões e limitações, do esforço de deixar cada ser humano tornar-se aquilo que for capaz de ser, respeitando sua individualidade, não me tornar parte de uma engrenagem esmagadora de fracos e oprimidos, e sim desenvolver no homem uma força intrínseca que o motiva a escapar dessa engrenagem esmagadora. Utilizar meus conhecimentos apenas para o benefício da humanidade. Caso eu não proceda desta forma, estarei renegando o meu próprio ideal. Eu o tenho respeitado ao longo do meu exercício profissional, esse juramento. Saliento novamente que se recorro às lembranças e ao relato de acontecimentos vivenciados nessa minha caminhada, não o faço por outra razão que não seja dar sentido a fatos e escolhas fundamentais para a minha formação e em consonância com a mudança de paradigma de saúde. Ciente de que em vários níveis da assistência, esse paradigma ainda encontra barreiras para sua oficialização. E são muitas, né? A lotação das emergências nos hospitais e dos postos de saúde só vem confirmar a deficiência na estrutura de saúde preventiva. O que me tranquiliza é saber que minhas ações vão ao encontro da minha aspiração. Tratar a saúde sem negar a doença, buscando a melhora dos que me procuram. E eu tenho as limitações, eu só posso alcançar a quem me procura. Agora, com essa leitura, eu acredito que esteja alcançando inúmeras pessoas que eu não alcançaria somente com a distribuição do livro. Agradeço a todas as dificuldades, a todos os traumas vividos, a falta de recursos pessoais ou profissionais, as perdas. Eu perdi o meu pai muito cedo, no início, na entrada da faculdade, quando eu cursava o primeiro semestre da faculdade.
E em 2001 eu perdi a minha irmã, Regina, minha grande amiga, minha querida irmã, que morreu em decorrência de um câncer. Também a todos os incentivos que eu recebi, e foram muitos, o meu agradecimento, né? Por tudo isso, pois tudo isso tornou minha experiência de vida única, útil e de muita superação, para ser uma pessoa autônoma nas diferentes dimensões e espaços do bem viver. Cada um desses acontecimentos gerou uma interpretação minha, que também se associou a ideias de outras pessoas e a minha própria intuição, contrariando as imposições inflexíveis de nossa cultura com opiniões mal formadas, superficiais, devido ao imediatismo, e a gente vive isso até hoje, e a rapidez dos nossos tempos, e que deixam de lado o espaço para o imprevisível. E eu acredito que hoje a atenção que nós estamos tendo que buscar de nós mesmos é uma atenção do imprevisível. A cada nova regra, a cada nova informação, a cada nova situação, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e buscar uma resposta que seria única, nova e diferente daquilo que a gente vem fazendo. Então, um espaço para o imprevisível. Sair do automático. Instigada pela fluidez da minha intuição, resolvi buscar uma forma holística de vivenciar a saúde. Aprendi que as nossas atitudes diante das diferentes situações da vida podem determinar o nível de crescimento, satisfação e transformação pessoal. Quando olhamos para os fatos da nossa vida com uma atitude mental de aceitação, encarando-os tal como se apresentam, assumimos a responsabilidade pela realidade que nos cerca. Aceitar a realidade é deixar passar o primeiro impacto da emoção contrária ao ocorrido. Visualizar com clareza as possibilidades de aprendizado e avaliar com respeito e adequação as dificuldades e as formas de enfrentá-las, em consonância com os recursos e condições que temos, e então seguirmos adiante num processo harmonioso de evolução com paz e equilíbrio. É importante mantermos nossa atenção no momento presente para estarmos disponíveis a novas experiências e aumentarmos nosso aprendizado. Quando não encaramos os fatos de grande impacto com aceitação, por exemplo, uma perda, uma situação muito dolorosa para a integridade da alma, algo muito forte que vai nos impactar mesmo emocionalmente, podemos reagir com uma atitude mental de negação. A negação é temporária, provisória, para aliviarmos o impacto sofrido, reunirmos forças, enfrentarmos e aceitarmos novamente a realidade como ela é, mas também pode ocorrer mecanismos de defesa contra a realidade por um período mais prolongado, com uma consequente atitude de afastamento do contato com o presente e uma falsa ideia a respeito de quem nós somos, entrarmos numa ilusão, numa separação da situação. Com este tipo de atitude, alimentamos fantasias que nos escondem de nós mesmos.
gerando uma rivalidade interior. O esforço utilizado quando nos apegamos a uma ideia contrária à realidade produz um desgaste energético muito grande, tendo em vista o desvio da força vital para aceitar a limitação, a pressão interna para sustentar o que não é verdadeiro, a diminuição da vontade pessoal, da autoestima e da autoconfiança, a identificação com processos destrutivos que geram obstáculos ao bem-estar físico, mental, emocional e desconexão espiritual, a negação da realidade. Ao passo que nos aceitar é descobrir o prazer e a arte de estar vivo, é colocarmos em atitude de atrair soluções para os problemas, é redirecionarmos os esforços físico, mental e emocional para gerar mudanças pessoais, mudanças positivas. É cultivarmos harmonia ao nosso redor, é redespertar a nossa vontade interior de ser aquilo que somos. É nos mostrarmos aos outros como somos. É aceitar aos outros como eles são. É estar presente na vida utilizando todo o potencial. Todo o nosso potencial para criar novos objetivos. É dirigirmos-nos rumo ao progresso, à eternidade, à plenitude. É encontrar o passo certo da dança da vida. É assobiar ao ritmo melodioso da canção da alma, que diz: é chegada a hora de afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. E essa é assim o primeiro passo, como tudo começou, a introdução do livro. Então eu vou olhar aqui alguns comentários. Tudo bem? A quem chegou? Só gente querida, gente amiga. E assim, com essas características, eu fui percorrendo os caminhos da vida. E agora eu sinto que a leitura do livro está me aproximando das minhas características, das motivações que me levaram a buscar a saúde como percurso de vida, como atividade profissional, a buscar características da própria autoemoterapia, não é? Enfrentar dificuldades, superar, buscar recursos diferentes dentro de mim, desviar de contrariedades e depois enfrentar barreiras, dissolver conflitos e escrever o livro. Assim eu me aproximo, posso ter outros insights das motivações que me fizeram escrever o livro e buscar um novo projeto, que eu sei que está se configurando esse novo projeto. Então é com muita satisfação que agora eu quero oferecer esse recurso através da expressão e do compartilhar, que eu possa também fazer alguns comentários ou contar algumas histórias, além das palavras que foram escritas, mas a motivação ou o fato que levou a escrever. E relembrar com muita alegria que a minha criança interior está buscando e oferecendo agora. Então, que horas nós temos?
18 e 18, olha só. Uma luz se faz nesse momento. E que a espiritualidade e a proteção de todos aqueles que vieram antes de mim, que deixaram registradas suas marcas, os seus legados, que possam também estar impulsionando esse novo momento que está solicitando de nós todos a unidade, a força, a paciência, a determinação, que são características, né? O bom humor, o diferencial que pode nos levar a uma renovação neste momento, e não só pela pandemia, mas pela reflexão e pelas avaliações pessoais que podem fazer com que cada um de nós seja um agregador, um acolhedor e um multiplicador de novas formas do bem viver. Então, agradeço mais uma vez a toda a força universal, a todos aqueles que vieram antes, que sem eles seria difícil manter e multiplicar. Então, que se multiplique, que se quadruplique as informações, a coragem e todas essas características que nos tornam seres cada dia melhor, que se assim desejarmos. Então, um beijo para todos que vão assistir ainda essa live que vai ficar gravada, a todos que estiverem assistindo, fica aqui o convite para que amanhã a gente possa continuar a leitura. Eu vou dar uma prévia aqui do que vai ser. Amanhã é o capítulo 2, é o enlace com a bioenergética, que foi através da minha formação em bioenergética que eu conheci, pela primeira vez eu ouvi falar da autohemoterapia e do Dr. Luiz Moura. E aí vocês vão saber amanhã qual foi a minha frase que me impulsionou e que me motiva até hoje a ter buscado esse caminho. Um beijo para todos.